Salve, salve, devoto! Estou ao vivo aqui 6 da manhã para falar de Galo para você no oferecimento de Aquabit. O maior parque aquático de Minas é o Aquabit. O link tá na descrição, gente. Adquira já a cota Diamante Prêmio. Sabe por quê? Porque com a cota Diamante Prêmio você vai ter benefícios exclusivos, como, por exemplo, frequentar o Aquabit 7 vezes ao ano nos chalés do Aquabit. Então imagina você chegar lá no Aquabit, curte com a família toda, porque é diversão para a família inteira, né? Toboáguas, piscinas, enfim, muita diversão, maior parque aquático de Minas. E aí você se divertiu pra caramba, bateu aquele cansaço. Em vez de ir pra cá, você vai pra onde? Você vai pro chalé do Aquabit, descansa, repousa. E no outro dia, você tá lá se divertindo de novo. O link tá na descrição, gente. Não joga fora uma oportunidade. A cota Diamante Prêmio é a sua cota. A gente parcela e sabe quem que é sócio também? Ronaldinho Gaúcho, adquira já Aquabit. Bom, vamos falar de Galo, afinal de contas, temos aí algumas informações interessantes. E eu quero falar o que a renovação do Rodrigo Caetano representa inicialmente. Olha, vamos lá. Rodrigo Caetano, ele é um atleta, ele é um diretor de futebol que ele é do mais alto nível. Do mais alto nível. Hoje no futebol brasileiro, quando você vai falar de diretor de futebol, você fala de Rodrigo Caetano e de Alexandre Matos. São esses dois, são os ícones. O restante, você tem o Marcos Braz, que não é um cara especialista, é um cara muito mais que ele gosta de um jogador, o departamento de inteligência do Flamengo fala, ele vai lá tentar buscar, mas ele não é um grande negociador. Né? Você vai ter do Internacional muito bom, do Grêmio também interessante, mas de altíssimo nível esses dois. Tanto é verdade que eu estou dizendo para vocês que toda a presidência internacional, Grêmio, Corinthians, São Paulo, quando vai falar de saída de diretor de futebol, em quem que eles pensam? Rodrigo Caetano. Então esse é o primeiro ponto, nós temos um bom profissional nas nossas mãos. Segundo ponto, Rodrigo Caetano, ele erra, óbvio, mas ele também acerta. Inclusive ontem à noite eu trouxe um vídeo falando das contratações da época do Rodrigo Caetano e tudo mais. Muita gente falou, tá vendo, ele erra mais do que acerta. Não, se você analisar, mesmo os erros dele, como Paulo Henrique, por exemplo, ele conseguiu recuperar a grana, pegou de graça e fez dinheiro. Ademir pegou de graça e fez dinheiro. Então ele tem muito talento, né? E negociou um Paulinho da vida que tinha proposto Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Internacional, Grêmio e conseguiu trazer pra cá. Então, assim, a primeira coisa que o Rodrigo Caetano é um cara excelente no negociador. E isso é muito importante. Por quê? Porque é o que eu falo, bato na tecla aqui até fixar na cabeça de muitos. Que é o quê, gente? O Rodrigo Caetano, a partir do momento em que ele é um excelente negociador, o SIGA, que é o nosso departamento de inteligência, no qual agora vai ser tipo a base-chefe para poder trazer jogadores, ele vai fazer o quê? Exemplo, o Filipão, que é um atacante ponta esquerda, quebrador de linha, que bata com a direita e que tem um toque de bola sem ser assado. O que o SIGA vai fazer? Vai pegar e vai apresentar ao Rodrigo Caetano e o Filipão 5 nomes. E Rodrigo Caetano e Filipão vão escolher dentre esses 5 nomes o preferido deles para trazer. É óbvio, você tem que ter no futebol também. Aqui não é beisebol, meu amigo, que é só isso aqui, ó. Né? Aqui tem talento, qualidade, campo, dentro de campo, comportamento e um monte de coisa que intervém. Então, eles dois vão escolher. E depois de escolhido, aí é o ataque Rodrigo Caetano. Então, a questão da negociação, o Rodrigo Caetano é muito bom e ele vai saber fazer. Então, como a gente está tirando o poder maior, que aí ele resolve quem vem, quem traz e é isso e morreu, você tem este poder por trás, tudo bem. Muitos vão falar, mas renovou com o Mariano, com o Saraiva, eu também discordo. Acho que foi uma renovação ruim. Inclusive, acho que vai ser uma questão questionada a ele, né, na entrevista de segunda-feira. Por que renovar com 2 laterais medianos para baixo? Então, assim, realmente erra, mas ele mais acerta do que erra. Então, manter o Rodrigo Caetano tem várias coisas boas. Então, eu vou começar a enumerar. Primeiro, já conhece o elenco, tem um vestiário na mão, é excelente dentro do vestiário. Segundo ponto do Rodrigo Caetano, né, sabe negociar como ninguém. Negocia como ninguém. Terceiro, e na minha opinião, muito forte também. Você vai buscar quem? Eu até gostava da ideia do Juninho Paulista, conhecia muita gente e tal, mas eu prefiro ficar com o Caetano. Então, assim, renovar com o Caetano representa também, sabe o quê? Uma demonstração ao mercado da força do Atlético. Porque o Corinthians tem muito dinheiro, quis buscar e ele preferiu ficar aqui. Isso demonstra muita coisa. Então, esse é o grande ponto, né? Vamos falar sobre questão de planejamento, de saídas pontuais, né? Muito vem me perguntando, Rap, mas você fala de saídas pontuais, como é que vai funcionar isso? Cara, o planejamento do Atlético nessas saídas pontuais, ele está sendo feito de acordo com o que também o mercado se apresenta. O Atlético hoje não tem condições de simplesmente chegar para um Vargas e falar, ó, Vargas, deixa eu te falar um negócio. Vai catar coquinho, eu não quero saber do você, tá rescindido o contrato, e tamo nem aí.
Porque você tem que pagar pro cara, no final das contas, lá 10 milhões de reais. O Kardec é a mesma coisa. Então, sobre as saídas do Atlético, o Atlético tem muitos nomes para sair desses jogadores, mas o Atlético não vai fazer loucura. O Atlético não vai chegar aqui, ó, na televisão e falar assim, ó, o Patrick não continua. Por quê? Porque o Patrick fala, então peraí, deixa eu entrar com uma rescisão contratual unilateral, porque o empregador já avisou que não vai me utilizar, que vai me dispensar, e mediante isso eu posso procurar uma outra equipe e rescindir com essa. É direito dele. Então as saídas pontuais que o Atlético planeja são coisas organizadas. Então você não vai ver o Atlético simplesmente fazendo loucura, beleza? Planejamento 2024 no oferecimento dela, né? Da GoCase, é claro. Capinha personalizada para o seu celular, meu amigo, você vai encontrar na GoCase. O link está na descrição. E tem um detalhe muito importante. Você utilizando o meu cupom GOALVINEGRO, você tem frete grátis, desconto na compra e comprando 2 capinhas, você vai levar mais 2 capinhas. Gente, são capinhas espetaculares. O link tá na descrição, deu um pau na imagem aí que eu vi. Gente, e tem garrafinha térmica que você pode pôr o seu nome. Tem também, e todas essas personalizadas você personaliza, tá? Você também pode escolher um outro fundo. E detalhe mais legal ainda, tem também carregadores de celular. Tem carregador aqueles que coloca só em cima. Tem também carregador portátil, gente, tem muita coisa e tudo isso você personaliza. O link tá na descrição. Se você quer um produto de qualidade, uma capinha de alto nível na GoCase, e lembra, comprando 2, você leva mais 2, você tem frete grátis, desconto na compra. Então, assim, a GoCase é feita para você, o link está na descrição. Utiliza meu cupom GOALVINEGRO. Bom, continuando, vamos falar da Papum. Afinal de contas, crédito na hora, você só tem um lugar que consegue, é na Papum. O link está na descrição. Qual que é o grande lance da Papum e o diferencial? É um valor muito mais barato que você faz no cartão de crédito. Você precisa apenas ter limite no seu cartão de crédito. Você passou ali, na hora, o dinheiro cai para você. Então não perde tempo, não joga essa oportunidade fora. Você quer crédito na hora? É na Papum. Vamos falar sobre planejamento 2024. Gente, planejamento 2024 do Atlético trabalha em diversas frentes. Eu vou pegar um vídeo, fazer exclusivo sobre isso, como sempre fiz, mas vou dar alguns direcionamentos antes de eu fazer o vídeo exclusivo, tá? Que deve bobear até nesse domingo que eu devo soltar ele meio-dia. O que acontece, gente? O Atlético, nesse momento, tem um planejamento, são uma tríade. Primeiro planejamento do Atlético, não nessa ordem, tá? Mas eu estou colocando primeiro para poder falar aqui agora. O Atlético tem o planejamento da quitação de dívidas financeiras. Então o Atlético continuou enxugando a máquina, mas o Atlético está chegando no limite de enxugar a máquina e vai ter que parar uma hora. Neste enxugamento da máquina, né, o Atlético está chegando lá, até porque o Atlético tem que fazer contratações para a Arena MRV, porque a Arena MRV ainda está sendo muito mal trabalhada, ainda precisa melhorar, não porque as pessoas que não estão lá não têm competência, pelo contrário, a gente dá mais alta excelência, mas sim por conta de material humano mesmo, para poder trabalhar melhor o produto Arena MRV, é muito por isso, tá? Então, primeiro ponto, o Atlético está enxugando a máquina e agora vai começar o pagamento acelerado de dívidas. O Atlético já pagou, você sabe, mais de 300 milhões em dívidas bancárias, mas o Atlético ainda tem um endividamento alto, tanto trabalhista como com empresários, e o Atlético quer fazer acordos nesse sentido. Então o Atlético tem esse direcionamento em diminuir pelo menos mais 100, 150 milhões de dívidas este ano. Diminuir, não pagar juros, diminuir. Tá? Segundo planejamento, o Atlético quer uma expansão da sua marca. O que consiste a expansão da marca Atlético? Primeiro, atingir mais fortemente o interior de Minas e a internet também ser esse meio. Só que para tudo isso você precisa de dinheiro. Não adianta você insistir, não adianta você brigar se você querer expandir a marca sem ter dinheiro. Tem aí os sabidões do Twitter que acham que é um bando de retardado, essa é a grande verdade, parece nada disso aqui, nada de YouTube, nada de Instagram, nada de Twitter, nada de nada, que eles acham que simplesmente o Atlético não sabe fazer. Não é isso. Simplesmente para você fazer algum tipo de campanha, você precisa de dinheiro para que isso alcance a maioria das pessoas. Porque alcançar as pessoas que já alcançou, já está alcançado. Já está lá. Agora o Atlético precisa alcançar mais pessoas. Ah, mas o atleta também precisa trabalhar melhor, trazer mais conteúdo, com certeza, mas tudo isso gera custo. Ninguém trabalha de graça, meu irmão. Quem trabalha de graça é só relógio. E mesmo assim, relógio você tem que pôr bateria, né? Porque se ele não for solar. Então, assim, meu amigo, nem relógio mais trabalha de graça. Então, a verdade é que o Atlético precisa de dinheiro, mas para isso precisa equacionar a dívida, para isso precisa liberar, né, muita verba para poder alocar verba. E aí fica faltando verba para comprar jogador fulano e ciclano.
Então complica, porque ao mesmo tempo que você precisa aplicar essa verba aqui, porque isso vai te aumentar a receita, você não pode deixar de colocar lá, porque lá é receita também supra. Então, assim, é complicado. E o terceiro ponto, óbvio, né? O futebol. O futebol, o Atlético pretende no seu terceiro time ter só jogadores da base, jovens jogadores do próprio Atlético, tá certo? O segundo e o primeiro time aí sim, de jogadores experientes. Essa é a intenção do Atlético. A intenção do Atlético não vai mudar muito na questão dos torneios. Vencer o Campeonato Mineiro é um objetivo. Copa do Brasil, chegar em quartas de finais, Libertadores, quartas de final, final, e Campeonato Brasileiro está entre os quatro. Então você está me dizendo que o Atlético não entra para disputar nenhum título? Não, isso são metas orçamentárias, são metas esportivas. Obviamente o Atlético quer um título, obviamente o Atlético vai em busca de um título, mas o Atlético tem que trabalhar com as suas metas orçamentárias no chão, e isso acaba impactando, querendo ou não, para o torcedor no esportivo. Então essa é a meta do Atlético e esse é o planejamento. Depois a gente vai trazer isso muito mais a fundo, beleza? No oferecimento de Esportes da Sorte, porque que é muito mais do que bet, o link está na descrição. E hoje eu vou dar apenas uma dica para vocês. Conforme eu dei ontem à tarde, também hoje vai ser essa. Norwich Forest versus Tottenham. Eu vou de Tottenham e eu tô lá com cento e poucos. Hoje eu vou pôr 70 no Norwich Forest, vamos ver o que vai dar. Eu te conto, o jogo é às 17 horas dessa sexta-feira. Se der eu posto à noite para vocês. Bom, vamos falar da Esportes da Sorte, lembrando que com 40 centavos você já brinca online, com 10 centavos você já brinca online, com R$1 você já consegue fazer fezinha. Gente, a Esportes da Sorte é a melhor ODD do mercado e é uma casa brazuca como a gente. Não joga fora essa oportunidade de se divertir de verdade na Esportes da Sorte. Vamos falar sobre Thales Magno, tá certo? Bom, Rodrigo Caetano ficou, né, e vai começar aí mais pesadamente agora, com essa semana que ele descansou, merecida, né? Ele vai a fundo, né? E a informação que eu tive, que eu passei para vocês ontem, é que o Atlético apenas monitorou, quis entender a situação do Thales Magno. Lá no Rio de Janeiro estão trazendo a informação que o Atlético quer o jogador, que está indo para cima do jogador e tudo mais. Vocês vão reparar na capa que eu fiz aqui, ó, que eu coloquei Thales Magno esquenta, coloquei interrogação e coloquei um gelo aqui. Por que eu pus esse gelo, gente? Porque uma pessoa dentro do Atlético já me disse o que eu tava falando com vocês ontem em live, trocando ideia, achismo, né? Falei, gente, o cara tá avaliado em 2 milhões de euros, mesmo se você diminuir 4, é 8. Uma pessoa me disse que a intenção do Atlético não é gastar com reforço, com nenhum reforço mais de 5 milhões de euros. Com nenhum reforço mais de 5 milhões de euros. E outra coisa, realmente o perfil do Thales Magno é o que interessa ao Atlético. Jogador jovem com poder de revenda. Só que o Thales Magno ele não teria poder de revenda, porque ele é um jogador caro. Então você vai buscar um Thales Magno, hoje, exemplo, por 12 milhões de euros, vamos colocar que baixa para 8. Você teria que revender esse Thales Magno por 20 milhões de euros, para você poder recuperar o investimento mínimo dele. Então é muito complexo para o Atlético fazer esses investimentos, fora que nós não temos esse dinheiro. Então a questão do Thales Magno, a própria pessoa falou, só vem com venda e foge totalmente do padrão financeiro. Então, assim, se algo mudar, vai ser muito mais porque o time deu uma baixada gigantesca no preço, aí vocês vão ver, vai ser coisa de 5, 6 milhões de euros, não vai fugir disso, ou, tipo, a loucura, o cara quer vir pra cá, quer sair de lá e quer, tipo, 50%, né, o Atlético conseguiria, mas eu acho bem difícil, eu acho que isso não vai acontecer. Então, o Thales Magno esfria mesmo e descarte este nome. Bom, vamos falar agora sobre Allan Kardec, né, ontem o Henrique Múzio trouxe a informação lá no Bica Galo, que o Kardec vai ficar com a diretoria. Eu fui buscar essa informação e a informação que eu tenho é totalmente diferente. Que o Kardec fica é porque, por enquanto, não tem proposta. O salário do Kardec é muito alto, tá certo? O Atlético não gostaria de contar com o jogador, mas o Atlético sabe, como eu expliquei lá no início, lá no segundo tema das saídas pontuais, o Atlético sabe que o Atlético não consegue se livrar de jogadores que mesmo que ele não utilize. A verdade é que a paciência da diretoria do Atlético com o Kardec acabou. Kardec não consegue fazer partidas seguidas, tá certo? Então, se chegar algum time interessado, o Atlético não colocará preço, o Atlético não será obstáculo. Kardec fica, é igual o Vargas, gente, ficou essa temporada. Fica enquanto não tem interessados. Fica enquanto não há condições de negociá-lo. Enquanto o atleta também não contrata, porque o atleta também não é bobo. Não contratou ninguém, já vai falar disso mesmo, mas é um jogador que o Atlético não tem interesse de ficar pro ano que vem. Fato é, gente, que o Kardec pode acontecer que de repente o Kardec começa a entrar, a melhorar e vira, vai, isso é possível no futebol, mas a intenção da diretoria não é permanecer com o Kardec. Kardec já está mais velho, salário alto, e a diretoria quer modificar os ares. E por fim, vamos falar agora de Gustavo Scarpa. Afinal de contas, o que está acontecendo? Olha, senhoras e senhores,
O Atlético voltou à tona com o Gustavo Scarpa, vocês sabem muito bem disso. Inclusive o Chris Anthony já sabe que tem uma proposta de 3,5 milhões de euros por 80% do passe do Gustavo Scarpa, né? E o Atlético já apresentou essa proposta ao time do Nottingham Forest. Né? O Gustavo Scarpa vai começar esperando, porque agora acontece o seguinte, gente, nós vamos ter acho que mais uma semana de futebol, e aí antes do Natal, ali um pouquinho antes do Natal, última semana que vem, para-se o futebol na Europa, e o futebol na Europa retorna, e isso é importante dizer, o futebol na Europa retorna depois do início das festas de final do ano. E ali é aonde a negociação vai esquentar mesmo. O Gustavo Scarpa já tem a proposta na mão, já sabe o que o Atlético quer. O Norwich Forest também, o Atlético já sabe o que ele quer. O Atlético precisa definir com o jogador, porque o Norwich Forest já falou, tá tudo certo, eu topo negociar. Quem falta é o Gustavo Scarpa. E qual que é o problema do Gustavo Scarpa? O Gustavo Scarpa está analisando várias propostas. Inclusive, não sei se você sabe, mas o Vasco entrou na jogada. O Vasco também tem interesse. Quem trouxe essa notícia foi o Nicole. Então, assim, é uma discussão longa, é uma discussão grande, ela não é uma discussão que acaba aqui. Ela não é uma discussão que acaba aqui. Mas o Gustavo Scarpa já disse, vocês sabem disso, que se for negociado, dá preferência para o Atlético e para o Filipão. Agora, a verdade seja dita, depende apenas do jogador querer vir. Ele sabe que ele vai amargar uma reserva. O que pode atrapalhar o Gustavo Scarpa vir? Houve uma modificação do técnico lá. Se o técnico prometer para ele oportunidades ao longo da temporada, pode ser que ele mude de ideia. Mas sendo muito sincero, eu acho que o Gustavo Scarpa já flopou e eu acho que a própria equipe já nem conta tanto com ele. E o próprio Norwich Forest quer negociar e quer a grana pelo jogador, pegou de graça. Faz a negociação para poder ganhar um dinheiro e quem sabe até contratar outra. É esperar, mas ele já está com proposta em mãos. Eu não acredito que antes do Natal tenha uma resposta, mas se tiver, será maravilhoso. Podia ser um presente de Natal da diretoria do Atlético pra gente esse ano, né? Quem sabe o presente de Natal é um Gustavo Scarpa. Grande abraço, tamo junto, fique com Deus. Eu chego meio-dia, você está sendo daqui direcionado pro vídeo lá e a gente se encontra. Grande abraço, valeu!